Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse é o episódio 108, 109, né, Anderson? 108, hein? Quem diria, né? Em Questão diria? tem 2 anos e pouco, né? 2 anos e nós 4 já meses, estamos né? seguindo bem com isso daí. Show de bola. Queria aproveitar e agradecer, antes da gente começar aquele bate-papo legal com os nossos convidados, agradecer a audiência do Em Questão, você que está nos assistindo, que se inscreveu, curtiu, compartilhou, apertou o sininho. Muito obrigado. E você que vai nos assistir, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilha, aperte o sininho para nossos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a CBR Certificados Condomínios Legal, representada pelo Anderson, a G5M, Casa de Bomba São Paulo. Você que precisa comprar uma bomba para o seu condomínio, tá com problema de bomba queimada e gastando uma fortuna, cara, te recomendo comprar bomba nova. O preço é muito mais barato. Se você procura bomba, vai na Casa de Bomba São Paulo, Avenida Washington Luiz, 5.644, Jardim Aeroporto São Paulo. Você que procura uma empresa de segurança, Grupo VM Segurança, Premier Piscina, Enzino Bombas, Algás, Grupo Cieta, Colabora Engenharia, Schneider Segurança, Migrato Soluções e Eficiência, Diman Bombas, Pegou Marketing, Esperança Animal, Laqueato Pet Store, Zap Locker, a Armário Inteligente, você que precisa modificar aí os recebimentos do seu condomínio. E, cara, você que tá com fome aí à noite, precisa comprar uma pizza aqui no bairro da Barra Funda, procura a pizzaria Que Delícia. Depois o nosso técnico vai colocar aqui o folderzinho delas, né? Hoje a gente vai estar com 3 pessoas aqui, né, Anderson? Gente importante é outra coisa. Hoje a gente pode falar muita besteira, né? Senão um pega no pescoço. Não, estou em 3, nós estamos lascados, pô. Hoje a gente está com o pessoal representando a Áurea, são os diretores, sócios-diretores Lucas, Rogério e Tomás. Sejam bem-vindos. Obrigado. Hoje não dá para, né, para o ímpar, é 3 ou 1. A gente vai começar primeiro. Quem que é o mais novo? Sou eu. Então vamos pro mais novo, né? Mas é aquela premissa dos então, mais velho primeiro. Vai o mais novo, o mais velho corrige. Justo. É justo, não é verdade? É justo. Pô, tá aprendendo. Fala assim, o mais velho corrige. Tá vendo? Exato. Tô só analisando vocês. Tomás, pode ficar à vontade, meu querido. Claro. Meu nome é Tomás, sou sócio fundador da Áurea. Eu comecei trabalhando no mercado financeiro, sou formado em administração de empresas, com pós em controladoria. Fui trabalhar comecei trabalhando em um grande banco, depois eu fui trabalhar com fusões e aquisições de empresas. E em 2013 eu ingressei no mercado imobiliário e quando nós começamos a trabalhar com áreas. E aí o Lucas, né? Sou Lucas, sou irmão e sócio do Tomás. Nem parece. Não, nem um pouquinho. Cara de um focinho do outro, né? Sou formado em administração, fiz direito, com pós em direito imobiliário e trabalho com imóveis há bastante tempo. Tenho uma empresa fundada em 2008 para trabalhar com imóveis. Trabalho com intermediação desde 2013, 2014, não lembro exatamente a data. Trabalhei com intermediação de casas, apartamentos, locação, venda. Estamos no segmento de áreas e glebas para desenvolvedores imobiliários desde 2019. Fundamos a Áurea em 2020. Trabalho no direito também, tenho escritório de advocacia que presta serviços à Áurea e aos clientes da Áurea. Nossa especialidade é direito imobiliário, tenho pós em direito imobiliário pela GV. E estamos aí na luta todos os dias. Mestre aí. Pra você ver. Eu tenho certeza que o mais velho ficou no meio. Nossa senhora, vai sobrar pra mim, né? O Rogério é dinossauro. É o Mick Jagger do Nada. da Áurea. É dinossauro, né? Dinossauro. Eu sou o mais experiente, Tá é vendo? nada, Isso brincadeira. é bom. Então vamos lá, me chamo Rogério Armon, Bem-vindo. sou corretor de imóveis, perito avaliador, bacharel em direito. Trago uma experiência, né, um legado familiar nesse segmento, que é a imobiliária, que a gente vai falar aqui de imobiliária tradicional e o que a gente faz hoje, que é a Áurea, né, que é uma startup. E seguimos nessa toada, né? Americana, venho de Americana, sou nascido americana, morei um bom tempo aqui em São Paulo. Fiz faculdade aqui, enfim. Montamos, né, esse nosso novo modelo de negócio depois do encontro. Tomás morou em São Paulo, se me corrige por favor, Lucas também. Quando do regresso deles para a Americana, eu estava lá com a imobiliária, né, imobiliária familiar, e aí houveram algumas convergências e a gente então
decidiu criar a Áurea. A Áurea hoje é uma startup de fato e de direito, que nós entendemos uma dor de mercado, né? Foi em 2018, 19 nós estudamos e 20 efetivamente, como o Lucas falou, a gente criou o nosso CNPJ. Então é um modelo de negócio bem interessante que tem tido um sucesso bastante grande e um resultado significativo, porque a gente entendeu dessa dor de mercado e é o que a gente vai falar um pouco nesse Bem podcast. legal. Sim. E como funciona a dinâmica da Áurea? Qual é o foco? Qual o foco da Áurea? A Áurea, ela, como o Rogério bem colocou, ela é uma startup. Ou seja, ela tem muita tecnologia embarcada. O que nós fizemos na Áurea que se diferencia do mercado? Nós desenvolvemos uma tecnologia, uma plataforma e um algoritmo que nos permite mapear vários imóveis no Brasil. Que tipo de imóveis? Glebas, terrenos, fazendas, imóveis ociosos, imóveis vazios. E o que nós atendemos hoje? Nós atendemos desenvolvedores imobiliários. O que é desenvolvedor imobiliário? É uma incorporadora, é uma loteadora, é uma construtora. Atendemos também segmento de atacado, varejo, indústrias, porque nós conseguimos mapear diversos imóveis no Brasil, mais de 1 milhão de imóveis no Brasil, que nós sabemos qual que é o número daquela matrícula, quem que é o proprietário, qual que é o contato do proprietário, temos o desenho daquele imóvel, então com o desenho daquele imóvel nós conseguimos ter algumas informações básicas como metragem, zoneamento, enfim, informações que são básicas para quem quer desenvolver algum projeto naquele determinado imóvel. E aí, com base nisso, nós iniciamos um trabalho de captação, ativa ou passiva. O que eu quero dizer com isso? Nós espontaneamente entramos em contato com alguns proprietários, falamos, olha, tenho esse imóvel aqui que eu prospectei, ele aparece na minha plataforma desenhado em amarelo, que significa que eu não fiz contato com aquele proprietário ainda, tenho um possível interessado no seu imóvel ou quero trabalhar com o seu imóvel. Você quer negociar? Quer ouvir uma proposta? Quais são as condições comerciais? E aí, a partir do momento que eu faço a captação, ele fica verde na minha plataforma, que é a grande diferença entre os dois perfis. E a captação passiva é quando um desenvolvedor imobiliário ou algum cliente da Áurea, um fundo de investimento imobiliário, que também é cliente nosso, nos aciona e fala, olha, tem interesse nesse determinado tipo de imóvel ou nesse imóvel em específico. E aí eu entro em contato com o proprietário e falo, ó, tem esse cliente que quer negociar o seu imóvel. E aí as negociações, elas se iniciam. A nossa plataforma, ela traz esses imóveis que são todos mapeados pela Áurea. Grande diferencial nosso é que nós estamos sempre nas duas pontas. Às vezes tem algum imóvel que vem por algum parceiro, algum corretor que é parceiro da Áurea, quer trazer algum imóvel, mas nós exigimos contato com o proprietário. Tá. Por quê? Para não haver ruídos ou gargalos dentro da negociação. E aí nós fazemos todo o trabalho de intermediação. E viabiliza tudo isso. E viabilizamos tudo isso, exato. Nossa, e a plataforma é nacional? Ela é nacional, nacional. atendemos clientes Uau. do Brasil inteiro. Eu acho que dando só um passo aqui, eu acho que essa captação ela se tornou bem interessante para nós, porque desde esse entendimento da dor, eu fiquei bem próximo do Tomás no começo desse nosso modelo de negócio, é que é muito diferente você vender um terreno dentro de uma cidade, vamos falar um terreno de 8x20, do que uma área para um desenvolvedor. Sim. Então a gente fala aqui muito em captação dedicada, a gente fala em abordagem ao proprietário, tá? Então, o que parecia fácil antigamente, né? A gente fala, eu vou vender, o fluxo de negociação é totalmente diferente, o fluxo de recebimento também. Então, foi um trabalho muito bem feito, né? Formiguinha, que a gente teve que entrar nos detalhes e montar meio que um projeto bem interessante, e depois a gente conseguiu escalar isso, como o Lucas falou, esse algoritmo trabalhou e que a negociação imobiliária, além dos interesses de quem está fazendo o desenvolvimento do projeto e dos interesses do proprietário, você também tem que levar em consideração o interesse público, né? Sim. Então, cada cidade tem um planejamento de o que pretende ser desenvolvido ali naquela região, naquela área. Então não adianta só o desenvolvedor e o proprietário chegarem num consenso se também não tiver em consenso com o município. Então são 3 vias de negociação e que para alinhamento de
interesses, alinhamento de perspectivas, e a gente faz todo esse caminho, né? Então a gente viabiliza essa negociação, faz ela acontecer justamente para facilitar o processo. Desculpa, não, pode falar. E como o Rogério falou, a negociação de uma gleba ela tem vários pormenores e ela se diferencia substancialmente de uma negociação de um terreno urbano. Sim. Por exemplo, um terreno urbano, você quer construir uma casa, você vai lá, gostei desse lote, quero morar nesse bairro, qual que é o preço? Meramente uma questão transacional e acabou. Sim. Na negociação de uma gleba para desenvolvimento imobiliário, o que sua gleba vale? O que cabe dentro dela. Sim. No entanto, o proprietário não entende isso, muitas vezes. Por quê? Ele olha o bairro vizinho, vê um lote desenvolvido. Ele fala, o metro quadrado desse lote é tanto. E aquela gleba, ele acha que o preço é o mesmo. No entanto, ele não vê que aquela gleba ela precisa ser desenvolvida. Precisa passar arruamento, infraestrutura isso é aprovado urbana, nesse princípio, aprovação, tudo mais. Então, isso tudo tem um trâmite e um custo. Que são diferentes se for parcelamento urbano, que é o loteamento, ou se for a incorporação. Então, um dos trabalhos que nós exercemos dentro da Áurea é educar o proprietário. Olha, você está entrando num mundo que não é meramente estou comprando uma casa, estou comprando um terreno. Esse mundo ele é um pouco diferente. Vem cá, olha só. Tem diversas regras municipais, federais, que nós temos que observar. Tem que passar por aprovação municipal. Tem GRAPROAB? Não. Qual é o potencial construtivo da sua gleba? É alto, dá para construir bastante. É baixo? Olha, VGV não vai ser tão bom. Então eu não consigo pagar um preço tão bom no seu imóvel. Então nós trazemos essas informações para o proprietário para que facilite a negociação. Porque esse é um ruído muito grande. Ele olha pro lote do lado que já está desenvolvido, urbanizado, ele fala, opa, meu terreno vale isso. Só que na hora que ele chega numa negociação, ele se frustra. E nós temos que lidar com essa frustração e falar, olha, vem cá, vem para a realidade, deixa eu te explicar como funciona e tudo mais. E esse é um trabalho da Áurea. Entendi. Cortando, mas o legal de você falar da Áurea, porque hoje é um sistema automatizado, né? Um aplicativo e tal. Como é que vocês chegaram nisso? Qual foi as dores que vocês entenderam que a Áurea... É o encontro das pontas? Na verdade... Porque assim, as informações... Desculpa te cortar, mas as informações eu vi que vocês têm, cada um tem uma informação já regrada para esse tipo de ramo e já consegue sanar se um cliente procurar vocês. Mas o que se deu na construção da Áurea? Quando nós começamos a trabalhar com a área, a gente ia no modelo analógico, né? Então... um controle numa planilha de Excel, com quem que é o proprietário, com a localização da área, condições comerciais e também junto com um documento de Word com o histórico das negociações que já haviam tido em cima disso. E o que nós percebemos? A falta de organização do setor e a falta de acesso às informações. Se, por exemplo, um desenvolvedor imobiliário vai querer entrar dentro de uma cidade, vai querer iniciar um trabalho, ele vai bater na porta das imobiliárias daquela cidade para procurar áreas que essa pessoa possa ter e apresentar para ele. Só que se eu não tenho a área, eu não quero perder negócio. Eu vou chegar para o Rogério, vamos fechar uma parceria. Estou procurando uma área assim, assim, assado. O Rogério também não tem, ele também não quer perder negócio. Ele vai chegar no Lucas. Lucas, você tem a área? Eu tenho. Aí ele passa a informação para o Rogério, que passa a informação para mim, que vou passar para o desenvolvedor. Telefone sem fio, famoso. Exatamente. Chega tudo distorcido. A informação chegava completamente distorcida. E aí isso inviabilizava a negociação. E fora que toda a cadeia de corretores também queria todo mundo participar junto, não tinha um porta-voz, isso gerava muito ruído. Encarecia também a aquisição, porque o maior problema, eu vejo muito isso, quanto maior essa linha, maior fica esse custo. Às vezes, isso eu tive uma experiência alguns anos atrás, numa área que ela era uma área, não era tão, era 50 mil metros quadrados, o proprietário ele queria 600 mil. E lá no final, quem estava falando conosco, o cara estava falando em 4 milhões. E aí numa dessa, sim. você sem querer perde o negócio. E aí fala, não vai ter negócio. Nós, inclusive, é interessante porque a gente viveu muito isso no nosso começo, tá? Então,
aquela mania de um corretor passar para o outro aquela possibilidade, colocando um X a mais, achando que vai aumentar a comissão dele. Então a gente teve casos de saber aqui, áreas que custavam um preço e foram anunciadas por outro, o desenvolvedor tinha total interesse, mas ele nem foi atrás ou nem gerou uma energia, porque aquele preço ultrapassava a expectativa, e, no entanto, ela tinha um preço que fazia sentido à época. Tá? Então, a falta de organização no passado. O corretor, ele era muito mais imediatista. Ele entendia que se ele fosse vender uma área, uma gleba, como a gente fala, para um desenvolvedor, estamos falando aqui acima de 20 mil metros, vamos falar de 200 mil, 100 mil metros, 1 milhão. Ele achava que o espelho dele vender um lote urbano seria como se fosse... Não é nem um pouco igual. Não é, até a mesma forma de pagamento da comissão exatamente. Imobiliária, corretagem, porque na venda de um lote o pagamento é à vista. Uma negociação dessa tem vários cláusulas resolutivas no contrato que precisam ser superadas para ver pagamento para o proprietário para que ele possa pagar a sua comissão. Então a sua comissão é diferida no tempo. Sim, então, obviamente a gente cobra uma taxa no contrato para suplantar os custos que nós tivemos durante a negociação. Mas esse é um fizinho inicial que é uma fração do valor da comissão que vai ser paga se e quando o projeto for aprovado. Porque se não for, a gente E fica esse sem. é o sistema de vocês, é justamente para isso. Para, vamos dizer, encurtar as pontas. Exato. Sim. E aí foi justamente por causa dessa cadeia de corretores que nós decidimos estar 100% com os proprietários. Então, todas as áreas que nós trabalhamos, nós estamos com os proprietários das áreas. E com o desenvolvedor. E com a maioria também com o desenvolvedor, e também com o desenvolvedor, porque a gente precisa ter essa agilidade. A gente não pode ficar preso. Preciso falar com o Rogério, precisa falar com o Lucas, para o Lucas dar uma devolutiva. Então, a gente precisa ter essa informação pura e essa informação já qualificada vindo da fonte primária. Mesmo porque eu não posso confiar no outro corretor. O outro corretor, às vezes, ele não tem o conhecimento técnico necessário para uma negociação de gleba. Ele é muito bom para negociar uma casa de alto padrão, por exemplo. Mas numa negociação de uma gleba, ele não tem o conhecimento, ele não entende o que é coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, o que é zoneamento, como que funciona a lógica dentro de um desenvolvedor, quais são os departamentos envolvidos, o que é diretrizes, o que são diretrizes prévias e tudo mais. Esse é o grande potencial de enxergar, né? De você fazer uma venda de uma gleba, né? É um grande potencial. Você explicar para a pessoa que aquilo tem um potencial. Né? E a gente entende que isso foi uma segunda parte, né? Mas depois de muito debruçar nessa dor de mercado, a gente entendeu que se a gente trabalhasse só com área de parceiros, porque era muito difícil, né? Você chegar no empresário, que ele é proprietário de glebas, de áreas, ele é consolidado, é difícil, né? Então, não é qualquer um que vai fazer, eu não vou atender fulano de tal. Então, o fato de nós sermos conhecidos da época americana, termos imobiliários com tradição familiar, então a gente entendeu que se a gente tivesse uma abordagem um pouco mais profissional, se tratando de patrimônio, né, mudando de discurso, a gente obteria esse sucesso junto ao proprietário, porque, repito, na dor de mercado, enquanto você não tem o proprietário do seu lado, você não consegue falar com propriedade o que está acontecendo ali. Não viabiliza de nada. De jeito nenhum. Então, fica morrendo na praia. Exatamente. Patina, né? Então, a partir do momento que você tem o proprietário como cliente, na realidade a Áurea tem 2 clientes em potencial. O primeiro, que é o proprietário, que a gente sempre fala aqui, que é o dono da matéria-prima, e o desenvolvedor. Se eu ofereço uma área para o desenvolvedor onde eu tenho parceiros, o meu processo vai ser fragmentado, burocrático e moroso. Beleza, mas eu consigo, que é o que o mercado pratica hoje. O que a Áurea interrompe isso? A gente sempre está sempre com o proprietário. Faz uma cadeia linear, reta, limpa, exatamente. Né? Então Exato. a gente sai do dono da matéria-prima para o desenvolvedor. E aí, de novo, nessa imersão, a gente entendeu que se nós criássemos uma ficha desse imóvel, junto com o proprietário, já contornando algumas objeções do próprio proprietário, falando de esteira, de plano diretor, de aprovações Do modelo de negócio, modelo de negócio. Do desenvolvedor, né, que geralmente entra que é raro ter dinheiro na frente nessa negociação. Não é assim. É muito raro. Então, até sair a aprovação do empreendimento, não tem dinheiro sendo não tem colocado garantia, na né? permuta, Não né? tem, Não você tem. depende de outros Muita órgãos. permuta e muita parceria. Sim. O aporte, ele é ocasional e quando o imóvel é muito estratégico e faz parte de uma estratégia do desenvolvedor. Sim. Porque senão não Eu vi entra. que tem vários casos. A gente tem hoje uma
uma incorporadora, a Shaud, que eles têm sócio investidor, né? Então Sim. eles Sim. fazem um projeto Sim. e já entram com sócio investidor. Sim. Então eles não têm, pelo menos o que eu vi ainda, eles não têm esse negócio de permuta. ainda, Existem parecido. vários modelos de negócios no mercado hoje. Você tem a parceria pura, que o imóvel continua no nome do proprietário e o loteador vem e desenvolve em nome dele. E à Você medida tem... que Exato. vai comercializando, Exato. Você tem a permuta, que pode ser física ou financeira. Então, olha, a gente vai colocar o imóvel dentro de uma sociedade de propósito específico, você vai receber seu pagamento em unidades futuras, lotes, apartamentos, alguma coisa. Ou você vai receber um percentual do VGV, que é a permuta financeira, VGV é valor geral de vendas. Então, É o vou faturamento vender bruto. todo o empreendimento, vou arrecadar 50 milhões, você vai receber 10% disso. Aí, conforme tem as vendas, tem as deduções, apura o se lucro, ele aceita ou não. recebe uma parte disso daí. Outra parte é a compra e venda nua e crua, Que é tradicional. que é a tradicional. No entanto, hoje, o desenvolvedor imobiliário, ele pode estar capitalizado ou não, mas o custo de oportunidade é muito grande. Uma Selic é 15%, é muito custoso você botar o dinheiro na frente sem saber se o projeto vai ser aprovado. Sim. Então, muitas vezes o que acontece? Há alguns modelos de investimento, como por exemplo, sociedades em contas de participação ou algum fundo de investimento imobiliário que quer desenvolver um ativo, vem, adquire aquele ativo, entra como investidor, o desenvolvedor vem, desenvolve e aquele lucro é repartido. Mas cada modelo de negócio é de uma forma diferente. Então, depende muito da forma como aquele desenvolvedor trabalha. Ele quer estar no controle do imóvel? Não. Ele quer usar o nome de um terceiro? Vai depender muito do modelo. Cada um tem a sua forma de E é trabalhar. muito difícil fazer o proprietário da área entender a taxa de aproveitamento, porque vamos falar assim que é uma gleba, vai fazer um loteamento grande. Tá, eu tenho lá 10 alqueires, mas desculpa, a taxa de aproveitamento disso, É metade. na verdade é Metade. Ou menos da metade. Ou menos da metade, depende como que é a lei orgânica do município que ele tá. Então, assim, é difícil eles entenderem. Eu digo isso porque a minha família é do interior e tem essas questões, né? Daí olha aquela área, pô, eu tenho 200 alqueires. Não, mas você não pode, você só pode X. Nós tivemos, né, Tomás, só esse desafio com o proprietário. Porque quando a gente faz a abordagem, o nosso modelo de negócio contempla o proprietário, o dono da matéria-prima, a gente percebeu que 80% não entendia absolutamente nada, né, em relação ao que podia ser feito. E o Lucas já falou que a conta de padaria que a gente faz sua área vale o que se constrói em cima. Mas e para você explicar isso? Então, nesse começo de trabalho nosso, acho que foi em 2020, 2021, a gente criou uma cartilha para o proprietário. Então, ela era até bem educativa e interessante, porque era o ponto zero, né, Tomás? Era o ponto zero, depois a gente falava do prédio edificado, ou loteamento, dependente do produto, qual seria a esteira por onde ele teria que passar por aprovação, e o que representaria aquilo para ele. Então, aliás, foi o Tomás que criou essa planilha, essa cartilha que a gente fala, e a gente fala muito em catequizar o proprietário. E a grande maioria dos proprietários já estão em idade avançada, né? Como é que você vai fazer uma permuta física para ele receber o produto lá na frente? Né? Que o maior desafio no processo de negociação não é nem tanto a questão do aproveitamento, é a questão desse período que existe da aprovação. E que nesse período o investidor está investindo na terra. E o dinheiro que ele está investindo vai para o terreno e não vai para o bolso do proprietário. Sim. Então, nesses investimentos que eles estão fazendo, nesse processo de aprovação, ele está amarrado com aquele desenvolvedor, ele está atrelado a ele, e ele não vai ter recebimento. Ele só vai passar a ter recebimento a partir do momento que você vai a aprovação final do empreendimento. E superar essa objeção é o principal desafio que a gente encontra, essa principal objeção que existe. E tipo assim, como que a Áurea capta? Como que o sistema Áurea capta isso? As pessoas procuram... A captação dos imóveis, ela passa inicialmente por um algoritmo. O que nós fazemos? Nós cruzamos diversas fontes públicas e privadas para encontrar essas informações que eu falei no começo do podcast para conseguir trabalhar esse determinado imóvel. E a partir do momento que
nosso algoritmo traz a informação desse imóvel, nós conseguimos falar com o proprietário de forma direta. E aí nós iniciamos um contato de captação. De forma bem genérica: oi, sou o Lucas, sou da Áurea, trabalho com negociação de glebas. Bom, o roteiro não é esse, tá? Mas Não, uma sim, forma sim. bem A genérica. gente anuncia a demanda, E- a gente fala um pouco muito rapidamente, Exato. a gente até cronometrou, a gente tem uma técnica lá, pitchzinho, um né? pitch Exato. muito rápido para que... Você vê que nessa situação ainda há uma dificuldade, porque o contato, né? Quando você capta, o contato que é a dificuldade da pessoa entender. Já, Sim. já É o foi primeiro mais contato. difícil. Já. Hoje nós estamos um pouco mais tarimbados, porque é muito tempo trabalhando dessa forma. Nós Então já fomos, cria um roteiro, fomos né? adaptando o discurso, E nós criando o temos roteiro. um time muito competente, Um né? time muito competente, Ele- o time ajuda demais. Nós pedimos sempre também indicação para os nossos clientes, então quando você tem uma indicação, você tem uma assertividade tem muito metade do maior caminho do tá problema, pronto. A conversão metade do é caminho absurda, está né? pronto. Mas é um segmento dinâmico, então dependendo como você faz a abordagem, se você faz uma abordagem bem feita, a pessoa quer saber. Até mesmo por curiosidade. Quanto vale meu imóvel? Tem gente querendo comprar, quanto que ela quer pagar? O que quer fazer em cima? Então você vai um pouco para uma parte também da curiosidade que desperta dela querer ouvir. Mas a gente teve várias respostas, né? Poxa, onde você arrumou meu telefone? Porque a gente fala com empresários, né? É. Herdeiro, é a gente bem fala com difícil. herdeiro, a gente Muita- teve tem algum muito caso herdeiro, né? herdeiro. Então, causas, pô, quem te passou meu telefone? Então a gente tem lá o nosso sistema de busca, né? É porque a gente respeita toda a legislação, enfim. E a gente consegue, né, Tomás? A gente, de imediato, um pitch muito breve. A gente fala muito em abrir a guarda, já faz algumas perguntas muito objetivas, anuncia uma demanda para aquele terreno, mas porque Tem também, sabe de algumas é coisas. lógico, né? É, O proprietário sim. de uma área hoje ele está atento e a gente sabe, a gente fala muito também do déficit habitacional, né? A gente tem 60% da nossa carteira representa o Minha Casa Minha Vida, né, Tomás? Se não mais. Exato, e também tem a questão que a gente sempre, no começo, né, a gente começou fazendo mais uma prospecção ativa mesmo para formar uma carteira de imóveis, e hoje a gente tem uma demanda muito grande, então a gente faz a captação mais sob medida. Estou com interesse em tal cidade, estou com interesse em tal localização, então eles passam hoje a demanda para a gente e a gente vai correndo O atrás dos sistema de vocês proprietários. já buscam. E tem pra poder proprietário que fazer nos essa- procura também. É importante Tem falar tal isso. área. Porque Sim. tem proprietário que conhece o nosso trabalho e fala assim: olha, eu tenho um imóvel assim, quero negociar ele. Você não anuncia na sua plataforma? Claro, traz ele aqui para mim. Porque, Oh, querendo ou legal. não, é uma negociação Sim. limpa, porque ainda tem esses vícios do telefone sem fio, Sim, né? sim. E não gera, né? E oportuno você falar esses vícios. O mercado ainda pratica a maneira analógica, É, né? Então a pratica. Áurea, ela não trabalha hoje com corretores. A gente elege parceiros. E mesmo elegendo parceiros, a gente ainda tem algum retrabalho, tá? Agora, diferente de trabalhar direto com o desenvolvedor, né? O Sim. desenvolvedor, até para concluir o que eu estava falando no começo, a partir do momento que a gente enxergou a dor, a gente investiu nessa ficha do imóvel. Então, a gente começou a pensar também como desenvolvedor. Fala assim, um desenvolvedor gostaria de receber a oferta de uma área como? Numa ficha completa. Então, onde entra o KMZ, quadramento de plano diretor, o plano altimétrico, coeficiente de aproveitamento. Então, a gente montou aquela ficha ideal, onde no começo a gente mostrava para o nosso cliente, e ele falou, poxa, né, é tudo isso que... Sim, a ficha está aqui. Né? Então, otimizava a captação dele, porque ele vinha do corretor Sim. fragmentado, burocrático, moroso. E nem sempre o corretor, ele, como vocês falaram, né? Tem esse feeling, né? Para poder... E tem outro valor que nós geramos, principalmente para os desenvolvedores imobiliários nesse caso, que basicamente é o seguinte: quando alguém quer entrar num determinado município, não necessariamente eles ficam adstritos ao município em que eles estão sediados. Então eles falam assim: estou sediado em Campinas, mas eu quero desenvolver Americana, quero desenvolver Nova Odessa, quero desenvolver Sumaré, quero desenvolver Jundiaí, quero desenvolver Indaiatuba. Então ele está olhando para um leque de cidades. Se ele for sem a Áurea, ele não conhece necessariamente pessoas naquele determinado município. Ele vai apanhar Então ele bastante. vai pegar o Google imobiliárias em Jundiaí. Sim. E vai ligar para 10 imobiliárias, vai ter que lidar com 10 imobiliárias, vai ter uma dor de cabeça. Mesma coisa em Indaiatuba. Você imagina a rede de contatos que ele tem que fazer e a assertividade que vai ter por uma imobiliária que não é especializada. Quando ele contata a Áurea, o que nós fazemos? Nós atuamos em todos esses municípios. Vocês Então já ele estão lá. falando com uma única empresa, que é a nossa,
ele consegue Legal. atender a demanda dele em todos esses municípios Sim. Sim. de uma forma mais quando assertiva. Muito quando vocês mais, fazem né? a captação, vocês já apresentam o que tem de déficit e tudo, faz a regularização, se caso precise. Sim, nós podemos certinho. oferecer um pacote completo. Não necessariamente para aquele determinado imóvel nós apresentamos o pacote completo, porque o desenvolvedor ele nos procura, quero isso. Nós vamos falar com o proprietário, ouvir o interesse do análise. proprietário, fazer Vocês uma fazem análise. toda a análise. Exato. E se precisar de alguma regularização jurídica, nós apresentamos uma proposta à parte para o proprietário. Olha, precisa finalizar um inventário, o que é que eu faço? Isso é legal. Precisa fazer um desmembramento de uma parte do imóvel aqui, o que é que eu faço? A Daí, gente, a gente se apresenta tem- isso à parte. E se há dívidas, por exemplo, em cima do imóvel, se eu ia há falar. outros tipos de problema ambiental, solo contaminado, ou Exato. algum outro problema, né, que possa vir a inviabilizar, a gente já fala para o desenvolvedor de bate-pronto quais são as situações que existem na área, para ele saber se vai querer comprar aquela Se bronca vale ou ou não. não. Se vale a Exato. pena... Ou até o deságio, né? É interessante, Sim, tá cheio sim. de bronco, então, mas eu vou ter Exato. um deságio de 30, 40, Exato. né? Exatamente, porque para regularizar isso eu vou ter um custo. E esse custo eu vou bater do valor que eu pagaria no E terreno. essa análise inicial, até para quem está nos assistindo, essa análise inicial do terreno, isso há algum custo ou já está abarcado ali dentro da... Hoje, no nosso modelo de negócios, para o desenvolvedor imobiliário e para o proprietário, a plataforma não tem custo. Nós ganhamos apenas a corretagem. Correto. Só que você, pessoa física, não vai conseguir acessar a nossa plataforma. Você precisa fazer um cadastro na nossa plataforma e eu tenho que ver que você é desenvolvedor imobiliário, que você é uma indústria e está então querendo não é, trabalhar não é na uma coisa, não é aberto. Não, Não. pra Ela- qualquer Não, um. Ela eu não vou é deixar aberta. muito claro aqui que a Áurea é uma plataforma Isso é que legal contempla a captação dedicada de terrenos direto com o proprietário. Já é Nós uma coisa- não somos marketplace. E um ponto que é importante, porque o fato de a gente não ser aberto é porque os proprietários das áreas, como se trata de áreas grandes, volume Eles não grande de querem- dinheiro, eles não. não querem que tenha essa publicidade. Nós levamos né? muito a sério o sigilo das informações e a segurança dos proprietários tem, e tudo é, mais. dá Até porque mais- a negociação são valores altos, né? São. São pessoas que já não aparecem nesse O mercado. que acontece? Nós temos o proprietário, alguns perfis diferentes. Você tem aquela pessoa que trabalhou a vida inteira e amealhou um patrimônio, adquiriu, entende do mercado imobiliário, sabe negociar. Às vezes é uma pessoa já com uma idade maior e está numa determinada etapa de vida. Às vezes é alguém que herdou e não entende nada do mercado imobiliário, está numa outra etapa de vida. Às vezes é alguém que por alguma ocasião tem aquele determinado imóvel, mas não herdou, não é do mercado imobiliário, não sabe nada. E aí a gente tem que lidar com as expectativas diferentes, porque são completamente diferentes. Às vezes aquela pessoa tem diversos imóveis e ela não faz questão do dinheiro, às vezes aquele é o único imóvel. Que tem. Então ela é a bala de prata da vida dela, ela não pode errar. E aí Sim. a abordagem e a dinâmica de cada conversa diferente, ela é né? diferente de acordo com a necessidade daquela pessoa. E- E aí você está falando de valores muito altos, Sim, e se você deixa esses dados públicos, uma que você vai estar Não. infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados, sim, e outra que você pode trazer um transtorno para a vida daquela pessoa. Sim. sim. E ao mesmo tempo nós também temos que resguardar o nosso lado de estar assegurando a nossa comissão, porque se eu deixo tudo público, as pessoas dão um bypass. Então tem que tomar esse cuidado também. E o sistema consegue mapear, por exemplo, o que tem uma demanda financeira alta, né? Vamos dizer, um exemplo, Campinas, aí eu sou um desenvolvedor, estou na sua plataforma e eu quero abrir novas frentes. A sua plataforma me auxilia falando, olha, lógico. eu tenho áreas coringas, eu tenho isso. sim. Sim. uma análise, né? Então, é Uma muito análise. importante que aqui eu vou até abrir a guarda aqui que o Tomás vai falar. O Lucas falou em dados. Dados é uma palavra muito importante para nós. É novo ouro. A plataforma, a Áurea hoje, ela tem processos. Sim. Tá? E esses processos a gente organizou. E eles organizaram dão dados. Então a gente consegue indicar uma possibilidade futura, tá? Então, até o objeto de imprensa que a gente saiu, Estadão, CNN, enfim, numa demanda que a gente teve em relação a data center.
Então a gente reestruturou o nosso algoritmo, chegamos a algumas conclusões e o Tomás compartilhou com a nossa assessoria de imprensa e foi pauta de jornal. Legal. Então aí a gente está com certa expertise em relação a isso. Acho que o Tomás pode falar um pouco mais disso. Porque cada empreendedor, eles têm um tipo de demanda específica, né? Então, por exemplo, vamos para o caso de indústrias. Eu preciso que tenha acesso à energia, preciso que tenha rio por perto, nascente, ou não, para mim isso não faz sentido. Se estiver próximo de linhão, para mim é ruim. Então, cada desenvolvedor tem a sua característica. E isso impacta nas áreas que nós vamos procurar, nas análises que nós vamos fazer, para poder apresentar algo que esteja alinhado com o perfil. Então, nós precisamos fazer essa análise dos dados, das informações, para poder apresentar algo que faça sentido. E aí a gente consegue categorizar áreas com perfil para um determinado segmento. Então, já sei que essa área aqui, ela é boa, como exemplo que foi dado aqui, para data center. Tá tantos quilômetros de distância da subestação, ela é relativamente plana, ela tem água, ela tem isso e aquilo. Então você vai passando as características e você começa a entender. Estou atendendo um novo cliente de data center, eu já sei que aquela área ali tem um perfil para data center, vou encaminhar para aquele desenvolvedor. Não, eu quero um centro de distribuição. Tem que estar próximo de rodovia, tem que ter acesso, tem que ter uma topografia, uma certa tipo de topografia. Então, você vai entendendo essas demandas e fazendo como se fosse um perfil. Então, para centro de distribuição, esse é o perfil da área. Para residencial, vertical, popular, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2, 3, cada um tem o seu perfil. Se eu for trabalhar com loteamento, é um perfil de área. Loteamento fechado é outro tipo. Então, a gente vai entendendo o produto que vai ser desenvolvido, entendendo a vocação da área para poder apresentar algo mais certeiro para as pessoas, né, para os desenvolvedores. Vocês já tiveram algum desenvolvedor assim, cabeça dura, que fala assim, eu quero essa área, e você explicando as especificações do que ele queria fazer, não encaixava? Ou não? Não, a gente consegue contornar as objeções, né? Mesmo porque o cabeça dura a gente vai provar ou mostrar para ele no primeiro momento de que por onde ele está indo não faz sentido. A conta não vai fechar lá na frente. Isso tá? é bom. Vocês então fazem a gente faz uma estrutura futura, né? Uma análise futura. E muito importante que o Tomás falou. Porque se fechar negócio sem ter feito essa análise, vai ter o distrato lá na frente. Então a área vai acabar não evoluindo e eles vão fazer o distrato por causa da viabilidade. As duas pontas vão reclamar. Vai todo mundo perder tempo. Aí o proprietário perdeu tempo, nós perdemos tempo, o desenvolvedor perdeu tempo, a prefeitura perdeu tempo. Então a gente procura justamente já sanar todos esses pontos na fase inicial, para a hora que realmente for sair o negócio, já sair algo que está alinhado e que faça sentido para todos, né? Que está tangível para todos. E assim, eu vi que a Áurea ela facilita, né? É uma coisa que facilita para o desenvolvedor. Qual que foi a primeira dificuldade que vocês tiveram que a Áurea conseguiu acabar com isso? Tipo, ou não acabar, mas mitigar essa situação. Acho que o principal, e é um ponto que nós já abordamos aqui, que é essa questão do telefone sem fio. Porque essa era uma prática absurda de mercado que acontecia a todo tempo, o tempo todo. Ainda acontece muito, não com a Áurea, mas fora da Áurea, com outras pessoas trabalhando, acontecem. E eu acho que esse foi um grande desafio. E principalmente quando vinham alguns parceiros, falavam, olha, quero trabalhar com vocês. Tá bom, você tem que me dar o contato do proprietário. Mas eu não quero abrir, você vai me dar o bypass e não sei o quê. Não, eu sou uma pessoa séria. Você não está lidando com qualquer Nós vamos assinar um contrato de parceria. Vamos assinar um contrato de parceria, sim, assado, um NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, que é como se fosse um contrato de confidencialidade, mas estabelecendo algumas outras regras. E doutrinar essas pessoas a trabalharem conosco no nosso formato foi muito dolorido. Só que hoje isso é uma coisa que vem por osmose. Bem interessante o que o Lucas falou. É até importante falar que quando a gente categoriza essas demandas, a gente passa a entender um pouco, tá? E nessa captação propriamente dita, a gente verifica algumas áreas em potencial e participa da negociação. Se por um detalhe ou outro não se fecha o negócio, aquela área que a gente falou que ela foi prospectada, ela passa para um PIN verde, que ela fica ativa e disponível.
gera para a gente um banco hoje de área de ponta entrega de mais de 3.500 áreas. Então hoje a gente tem condições de atender diversos perfis pronta entrega que a gente fala. Sim, então você já mapeamos, mapeou, tá? já Então levantou, hoje já tá eu acho que pronta, né? mais de 3.500 horas já é um número considerável muito de vários considerável. perfis. Então, direto com o proprietário. Então, a gente está conseguindo atender demandas assim, meio que em 72 horas. O desenvolvedor, pelas informações que a gente passa, ele faz um viabil, que a gente fala, um estudo de viabilidade preliminar de contratação diária muito rápido. Sim. Então ele fala, pô, ali eu vou, ali eu não vou. Isso em função do déficit, da velocidade, dependendo do nosso cliente, do desenvolvedor, Isso é bem legal. é cara. muito pertinente. Isso é muito legal. Entendeu? Então ele fala, essa vem, essa não vem, essa vem, coisa que demorava meses, 6 meses, 8 meses. Estamos falando aqui de um passado não tão isso. distante, de 2019, 2018, demorava 8 meses. No É uma mínimo. estrutura profissional excelente, porque é o que vocês falaram. De você ter a captação, de ter aquele lobby, é um lobby, né? Fala do lobby pessoal, Sim, né? Ficar no o telefone, network, o né? O network. network. E assim, ainda gera aquele transtorno, porque no nosso caso, quando aparece pra gente aqui, o cara quer falar assim, não, eu quero tanto, eu quero não sei o que lá. Cara, primeiro apresenta pra pessoa, fala do que é o potencial que é, porque assim, quem tem dinheiro, ele não vai sair espalhando, dando pra você, se ele não tiver uma coisa que vai ser rentável pra ele. Exato. E ele tem que ter Entendeu? confiança. E é uma estrutura, né? Olhando vocês falando, a Áurea é uma empresa que, cara, sensacional de dar esse suporte, né? E é uma coisa que eu, particularmente, eu não conhecia. Eu mesmo não E é conhecia. é isso, vocês Sim. realmente atenderam uma dor que todo mundo É latente, que latente. é muito latente. Esse telefone sem fio, ele chega... Ele machuca todo mundo, Não, né? ele não gera negócio nada. algum, Aí você né? fica no retrabalho, e aí você E fala, aí cansa poxa... o proprietário. Aí o ele vai falar, não quero mais, deixa lá. Inclusive, um dos desafios nossos é mais um, fala, o que você quer, né? Sim. Para vocês terem uma noção, a taxa média de um desenvolvedor imobiliário de conversão, a cada 1.000 áreas que eles recebem, eles fecham em média 2 negócios. Nossa. Olha o absurdo. Mas isso num sistema tradicional. No Sim, sistema sim. tradicional. De vocês conseguem, nossa- vamos dizer assim, Melhorar quase muito. 100%, né? Nós tivemos melhora um muito. caso, Você já tá o caso, histórico nós, dele, nós né? tivemos um caso no final do ano passado que desde a captação com o proprietário, o anúncio dela para o desenvolvedor e a assinatura do contrato, que a gente chama de case 36. Nós fizemos em 36 dias, coisa que demorava 8, 9 meses. Sim, porque depende, Sim. o tamanho da área Sim. envolve muito, ainda mais se for um município pequeno, Sim. a prefeitura vai estar do lado, vamos lá, porque ela sabe que vai girar. Imagina Às que é um vezes CD. não, né? Às vezes não, mas... Tudo depende do que é, né? Sim, sim. né? Mas quando a prefeitura entende, né? Mesmo porque aí entra num outro produto que a gente fala, que a gente oferece, a gente tem muito acesso às prefeituras, né? A gente anuncia que temos uma demanda lá, e aí ele falou, poxa, que legal, nunca ninguém pergunta antes, todo mundo entra com um pedido de diretriz Famoso, e fala, prova logo, né? Não, a gente fala, opa, o que hoje, para uma área Isso é dessa que nós legal. estamos captando, o que seria importante ou interessante para a É prefeitura? legal que vocês realmente Sim. dá o suporte. total. E total. quebra, além de quebrar esse telefone sem fio, dá o suporte. E acredito que vocês são pioneiros nesse modelo. Sim. Não, Sim. Porque eu não ouvi nenhum outro não, falar é porque ainda sobre o isso. mercado tá tão viciado no telefone sem fio Tá. que ele nem quer, né? Não quer porque o que eu é até um termo feio, né? Eu chamo de papeleiro. O cara é muito chato. Cara, eu tenho uma área. Tá bom. Traz pra dono. mim, Peraí não. Primeiro você me ligou. Cadê os documentos? Traz. Não, vamos conversar. Ô meu amigo, eu não tenho tempo. Tempo é dinheiro. Né? E isso é uma máxima do mercado, Sim. que há décadas é assim, né? Já tiveram algum desenvolvedor assim? Que pegaram aquele cara tava com a área na mão de um cara que tentava vender, não conseguia, vocês quando pegaram, desenvolveram a área, verificaram o potencial da área Sim, já já fizemos. O modelo deles consegue muito rápido Era o fazer desafio. isso. A própria desenvolvedora falou, gente, nós estamos com essa área aqui, não achamos mais o corretor. Se vocês conseguirem achar o proprietário, a gente tem interesse. Vocês De- economizam na hora, muito na hora, dinheiro é. pro E essa pro identificação, essa desenvolvedor. empatia com o desenvolvedor, a gente entregando essa matéria-prima de qualidade,
faz com que ele passe o que ele tem lá dele também. A gente fala de land bank, que ele fala, Sim. poxa, eu vou compartilhar com vocês porque a gente está vendo a dificuldade, o cenário, como é que tá. Então, hoje um land bank estático, parado, não é interessante para ninguém, né? Gera Não, carreira. gera E carreira. o mercado, a visão de mercado de vocês? Existe, claro, como vocês colocaram aqui, o Brasil tem um déficit habitacional gigantesco. Sim. Exato. É um peso. Mas o que eu digo hoje, a visão que vocês têm do desenvolvedor, a ânsia do desenvolvedor promover produtos, ele está em alta ou ainda está uma baixa? O mercado imobiliário, ele é um mercado que ele é anticíclico, tá? Então, quando a economia está em situações mais difíceis, o mercado de áreas é um mercado que está pungente. Quando a economia está bombando, é quando o mercado está mais parado na parte de encontrar áreas. E por que isso acontece, tá? Nesse momento que a gente está agora, vamos falar, se eu fechei uma área, eu vou lançar ela daqui 2 anos, dependendo do tamanho da área, 5 anos. Então, a visão dessas empresas é uma visão de longo prazo. Então, existe essa visão que, eu vou lançar daqui 5 anos, minha projeção para daqui 5 anos é que o mercado seja assim, assim, assado. Só que quando o mercado está com juros altos, surgem as melhores oportunidades. O Então, terreno fica mais barato. o terreno ele fica mais barato, os proprietários ficam mais flexíveis, as construtoras também conseguem encontrar meios de fazer o negócio acontecer, porque o segredo do sucesso do lançamento é uma boa compra. Sim. Então, você fazer uma boa compra numa localização, com uma condição boa, é o que vai ditar que o empreendimento tenha o sucesso financeiro que o empreendedor deseja. E nesse momento, as condições estão mais favoráveis para ter um fechamento de negócio. Então, você tem uma procura maior, você tem mais fechamento, você tem mais flexibilidade nas negociações e as coisas acontecem. Agora, na época de vacas gordas, né, quando as coisas estão indo tudo bem, há um enrijecimento nas formas de negociação. Não, eu não quero... A liquidação de ativos diminui. Diminui, porque daí você tem mais dificuldade, porque os proprietários também estão com uma situação mais tranquila. Então, os preços, eles vão querer colocar um preço mais alto, mais elevado, condições de pagamento mais favoráveis para ele, que ele não está mais naquela urgência. Então, isso acaba fazendo com que o mercado de áreas tenha mais dificuldades de acontecer. Mas é um nicho que nunca para, porque o que acontece? Todo desenvolvedor precisa ter produto para lançar, e para ter produto ele precisa ter matéria-prima, e a gleba é a matéria-prima. Então, como ele trabalha com uma esteira de 2, 3, 4, 5 anos, ele precisa estar sempre olhando para terrenos, para estar renovando os projetos que ele está em fase de aprovação para ter o lançamento futuro. Então, que nem o Tomás falou, realmente, no momento de crise, ele faz melhores compras. No momento de bonança, fica mais difícil dele fazer a negociação. Mas mesmo assim, sempre tem negociação. Exato. Porque daí... A Áurea também faz isso de... O cara não sabe o que fazer, o cara quer fazer um investimento, quer montar alguma coisa, iniciar. Quando a gente estuda a matéria-prima, aí o Tomás, que é o responsável disso, a gente entende um pouco do valor presente e o valor futuro, né? E essa projeção deixa muito claro para o proprietário se ele tem mas é desenvolvimento do master plan, se diz para né? Então, mas é o que eu falo assim, de você indicar para ele a melhor, vamos supor, essa cidade aqui tá dando um boom, tem áreas lá que estão de ouro. Sim, a Áurea permite isso com os dados. Os desenvolvedores maiores, eles têm a equipe deles e eles vão ditar a estratégia do que eles querem fazer. Um desenvolvedor menor que não tem tanta bagagem ou uma assessoria tão qualificada por trás, aí nós podemos prestar uma assessoria. Porque a gente presta, principalmente também para os proprietários, né? Que às vezes o proprietário, o que pode ser feito na minha área? Então nós vamos verificar justamente a questão da lei municipal, que é o zoneamento dentro do plano diretor, que lá vai me mostrar o que pode ser implementado ou não dentro da área dele. E aí, com base nisso, a gente vai trazer alguns cenários, o que pode trazer mais resultado para ele, se os prós e contras de cada cenário, né? Porque toda opção tem um pró e um contra. Então, se você entrar numa parceria, qual que é o resultado? Se você for aprovar um projeto e vender a área com projeto aprovado, se você for querer só realmente a venda. Então, cada situação tem uma especificidade que gera um retorno
pro proprietário e, consequentemente, a gente passa essa visão pro proprietário. O nosso modelo e os dados que nós temos nos dá muita flexibilidade, que permite que nós prestemos a consultoria para o proprietário, que o Tomás mencionou, e também para o desenvolvedor, esse desenvolvedor mais frágil ou com o braço mais curto que eu mencionei, e que nós conseguimos falar, olha, você está querendo lançar um próximo produto, você não sabe muito bem aonde, então vem cá, deixa eu te pegar pelo braço e te ajudar a encontrar um melhor lugar. E a gente pode prestar uma consultoria, alguma coisa nesse sentido para esse desenvolvedor, para ajudá-lo a equalizar o produto que ele quer fazer o lançamento. Então isso é sim possível e nós fazemos isso. Vamos fazer um exemplo? Essa semana a gente postou no Em Questão, hoje o Em Questão ele é Em Questão TV, Tá bom? no nosso Instagram. E a gente tem colocado coisas imobiliárias, a gente postou esses dias atrás, essa semana mesmo que passou, a gente postou uma questão que aconteceu no Maranhão. O que eu quero perguntar para vocês, se isso acarretou numa negociação, numa falta de informação, que teve um processo que o desembargador, o juiz, determinou que a obra que a incorporadora fez lá tinha que diminuir 2 andares. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Eu cheguei a ver alguma coisa, não entrei em detalhes, provavelmente eu li uma manchete ou alguma coisa nesse Que era sentido. dois prédios de 10 andares e só poderia ter até só o 8º. Na verdade, isso é um erro da parte de projetos, da parte de engenharia e arquitetura, de não ter conferido o gabarito, que é a altura execução, máxima É permitida, legal. ou se está no raio de algum aeroporto, que daí você precisa de uma aprovação do Comaer e tudo mais. Então, tudo leva a erro de projeto que minimamente o arquiteto ou o engenheiro precisa ter um conhecimento das leis municipais, ou caso não tenha, fazer contato Sim. com um advogado que tenha esse conhecimento para que possa ter uma análise efetiva do que é possível ou não. Outra questão é o coeficiente de aproveitamento. Se o imóvel ele tem 2.000 metros quadrados, tem um coeficiente de 2, você pode edificar 4. Só que você não pode edificar 4 em cima do projeto inteiro. Se você tem uma taxa de permeabilidade de 20%, você pode usar só 80% para construir. Sim. E aí você tem que analisar essas questões e, por exemplo, você tem áreas que não são computáveis para efeito de cálculo da área total. Por exemplo, em alguns municípios a garagem não conta como área construída. Então ela não entra nos 4.000 metros edificáveis. Em outros sim. É esses tipos de informação que vocês já deixam mastigado para ele, né? Gente E anuncia. dali ele não pode falar Sim, que... mas eu acho que nesse caso aí do Maranhão deve ter havido equívoco Algum no erro começo, aconteceu, desde né? a a gente elaboração. sabe que a prefeitura Execução. também foi Isso. processada. Então, Porque Execução. tem, na né? concepção do projeto e na aprovação, alguma coisa ali deu Exato. errado e que É que depois... se está aprovado o Então. projeto dessa forma, então não tem essa de descer. O que pode acontecer, e acontece, Muito. infelizmente, é na execução, ninguém vai ver. Ninguém vai Acontece fiscalizar. também. Isso, Não sim. tem a dúvida. Só que aí, Não, mas aí é o um pouco legal- difícil, porque depois você não consegue o habite. Se a pessoa fala assim, tenho aprovado um prédio de 10 andares, vou fazer 11, depois ele não vai conseguir o habite, ele não vai conseguir individualizar a matrícula daquela unidade. Então isso é muito difícil de acontecer. O que é mais provável que tenha ocorrido é algum erro de projeto, Isso. ou o profissional não tinha a competência necessária, a prefeitura não fez análise detidamente, ou às vezes quem aprovou ali Não observou, né? não observou, era alguém novo dentro da prefeitura, o cartório leva registro sem analisar muito a fundo, porque se a prefeitura aprovou e está tudo ok, eu vou levar aqui a registro, e aí pega algum adquirente que é mais crica, que é mais técnico, e fala, opa, isso aqui não está respeitando a lei. Ou então um concorrente que fala, isso aqui está em desacordo com a lei, deixa eu denunciar isso aqui, Mas pode ser- papapá, e Um outro cenário que pode ter acontecido também, por exemplo, no momento que iniciou a aprovação, a lei era uma, no meio do caminho mudou a lei, sim. depois a interpretação do juiz está com base na lei nova, e daí está falando, Pode vocês ser. estão irregular, que não podia ter 10 andares, tem que ter 8 é tudo andares. conjectura, porque E nós não aí- conhecemos Era o caso o- concreto, cada caso é um mas, caso. obviamente, Um caso desse, então, era um caso, eu acho que o que eu quero dizer é que a Aura faz o levantamento, vamos supor, o investidor procurou vocês foram, levantaram tudo, aqui é o documento, o que vocês vão construir? X coisa? Então aqui para vocês construírem pode, é isso, isso, É isso, só isso. Pode falar importante que é. fazer uma ressalva, tá? O nosso trabalho está mais focado na intermediação e nós Bom vamos negócio. trazer as informações
que nos forem requisitadas. Isso. No entanto, nós não entramos no mérito do projeto, a não ser que os nossos clientes nos questionem. Então, eu não vou Você cuida da chegar terra. e falar assim, olha, esse projeto é o aqui negócio. está de acordo com a lei municipal, esse projeto aqui está respeitando o coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, o zoneamento. Eu não entro nesse mérito. Legal. Então, Legal a não saber. ser que eu seja contratado Aí é um à plus. parte para isso. Exato, É um é um plus. plus. Mas, Exatamente. em tese, o nosso serviço se encerra na assinatura do contrato de compra e venda, de parceria, Legal. de permuta, E aí, de parcelamento fazer do esse solo. acompanhamento até a Enfim, aprovação. Sim. só que é um acompanhamento, assim, É um aprovou plus. ou que vocês não. não que vocês não É, façam, vocês exato. fazem, É um caso. plus. Caso É. sejamos contratados para isso. É um Então, aqui, vamos fazer essa ressalva, porque senão depois É. o pessoal vai falar: Acho que vocês ah, são obrigados, vocês né? fazem Sim, isso, sim, tudo mais, e vai sim. ter essa expectativa. Mas não, se eles nos contratarem, ok. Mas É a se questão não, do lote em si, né? Exato. E o que esse lote dá para fazer, o coeficiente dele, famoso aí, o VGB disso é quanto? não. Exato. E aí você oferta para o desenvolvedor. Né? Exato. Sim. Isso é bem legal. Pessoal, queria dizer que está acabando em questão. Eu queria aproveitar para vocês apresentarem mais, falar mais o porquê contratar a Áurea, por que procurar vocês, que eu acho que é muito importante. Eu Hoje, já vou contratar. eu já falo. Você vai ficar sem os gadinhos, onde vai pôr os gados? O governo, vou ficar quieto. Nós quem agradecemos a oportunidade, eu acho que hoje a Áurea, ela depois de... A gente completa 6 anos esse ano, ela está hoje mais experiente, É um pouco líder mais no segmento que atua. isso, Sim, mais legal. entendedora desses desafios da demanda de captação propriamente dita, tá? Hoje o nosso time ele tá super profissionalizado, extremamente competente, rápido e ágil que o mercado demanda, né? Então hoje até estava falando com o Tomás e o Lucas esses dias, hoje a Áurea ela teria até a capacidade e competência hoje de substituir um grupo de novos negócios de uma empresa, inclusive de capital aberto, né? Porque mesmo tendo, né, a Áurea com esse algoritmo, com essa parte de escalar essa captação sempre direto com o proprietário, essa agilidade é bastante grande. Então a gente... É que, na verdade, o trabalho dos novos negócios, ele muda um pouco, né? Ele passa a ser só refazer todo o trabalho das áreas que ele recebeu, de analisar, ele já vai para uma parte mais de negociação. Então, ele já vai analisar, fazer as contas, ver o que cabe em cima, já formalizar a proposta e fazer a parte negocial mesmo. Então, e aí ele só vai visitar as áreas que realmente fazem sentido para o desenvolvedor. E então ele não precisa ficar tendo todo o retrabalho de fazer a análise como se tivesse uma análise do zero. Quero entender, quero ver a condição comercial de preço, de não sei o que, e começar desde o início esse processo. Então, a Áurea adianta metade do trabalho dessa pessoa. E evolui muito mais rápido. Mas se Exato. for para resumir, competência, agilidade, equipe multidisciplinar e visão macro. Isso Então, é legal. É um conhecimento muito É vasto, isso. muito amplo, Sim, né? sim. É muita coisa. Galera, eu queria agradecer a presença de vocês. Nós Queria que vocês agradecemos. novamente aqui, queria, lógico, fazer um convite de vocês. Tá trazendo sempre conteúdo, a gente coloca isso nas nossas páginas, né? Hoje a gente tá YouTube, Spotify, né? A gente tá na rede NGT 3.1, passa todos os domingos às 22 horas, então é bem legal. Estamos entrando no canal da Samsung, então a gente tá para poder trazer essas informações, que eu acho que não é simples só entrar no mundo condominial, porque a história do mundo condominial, ela não vem só do mundo dessa parte de cuidar de condomínio. Ela vem lá atrás da compra do terreno. Sim, A parte do imobiliária contrato, toda. ela né? tem uma origem e a gente eu acho que participa, as porque a gente pessoas fala precisam do primeiro saber setor, disso, né? sim. Precisam saber que tem pessoas que desenvolvem tudo isso para chegar a ter a sua moradia. Exato. Sim. Nós estamos na ponta inicial. Isso. O negócio nasce com a gente. Lógico. Exato. Eu acho que o legal de tudo isso é você trazer qual a origem desse terreno, como é que veio, qual que é o trabalho, porque todo mundo acha que isso é rápido, fácil, vai fazer um negócio. Não é, cara, é uma coisa que é burocrático, é chato de fazer, é uma ciclo coisa é que você longo. tem que ter tempo. É um garimpo, É. é um garimpo. O Tomás É. tem uma frase, qual que é a frase, Tomás? Porque todo e qualquer negócio imobiliário começa com a aquisição de uma área. Sim.
É exatamente isso. Isso é show de bola. De novo, agradecer a É presença isso. de vocês. Espero que vocês gostem e as portas estarão sempre abertas para vocês aqui no Em Questão. Obrigado. Eu já tive um contato, falei até para vocês que demorou, aí quando o Luiz entrou em contato comigo, eu falei, cara, legal, fico muito feliz de vocês estarem aqui no Em Questão, tá? Muito obrigado Obrigado. pela presença de Nós vocês. que Nós que agradecemos. agradecemos É a isso. oportunidade. É, Uma obrigado. aula que nós tivemos Que é aqui. isso. Você tá louco. Galera, queria agradecer a audiência do Em Questão, você que está nos assistindo, que se inscreveu, curtiu, compartilhou, apertou o sininho, muito obrigado. E você que vai nos assistir, curta, compartilha, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cast e se inscreva no canal, tá? Pessoal, lembrando que a gente está no YouTube, a gente está na rede NGT 3.1, canal Samsung e logo mais negociando para estar na Claro, tá, pessoal? Então, não deixe de assistir o Em Questão Cash e vá no Instagram também, que a gente tem o Em Questão TV, que a gente coloca todas as informações referente ao ramo imobiliário, construção civil e tudo que abrange essas áreas e que tem esse negócio atrelado junto com eles, tá? Sim. Né? Então, queria agradecer também aos nossos apoiadores, né? CBR Certificados Condomínio Legal, representada pelo Anderson Amaral, a G5M, Casa de Bomba São Paulo, Grupo VM Segurança, Premier Piscines, Ino Bomba, Algás, Grupo Cieta, Colabora Engenharia, Especial Condomínios e Especial Imóvel, Schneider Segurança, Migrato Soluções e Eficiência, Diman Bomba, Pegou Market, Esperança Animal, Laquiato Pet Store, Zaplock e Pizzaria Que Delícia. Oh. Pessoal, mais uma vez, obrigado e até o Obrigado. próximo Em Questão Cast. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Até pessoal. mais. Obrigado, Tchau, tchau. pessoal.